Projeto unidade com garismo do exército. Como é que ele tá? Mas agora é superior, tem também o vinho, né? É, ele é um litro e meio, né? E Ronaldo, cadê sua esposa? Vem não, irmão. Passei por. Vou adiantar aqui, tchau. Não falou do cachorro? Ah, botou já, tem. Pra lá, lá pra trás. Não, vai ficar uma Não, vai não. Hoje, filma lá. É só. Cadê? No Google Play. Dá meu então pra gente. Ei, Ei, Júlio. Júlio, deve passar aqui de fogo, né? Obrigado, não, isso aí. Ah, vai cair. Não, tá frio. Compartilhe o link com os demais. Os demais grupos também. Vou botar aí, né?
Irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para darmos início ao nosso culto. O Salmo 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 1. Hino número 1. Vamos nós louvar a Deus. Página 53. Então cantemos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênção por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Os irmãos podem sentar. E vamos agora orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças pela tua bondade. Te damos graças por esse momento que temos, onde nós podemos mais uma vez nos reunir como teu povo e podemos assim te louvar e engrandecer, Senhor. Te damos graças pela tua bondade. Te damos graças porque sabemos que és tu um grande Deus que cuida do seu povo e que nos dá momentos como este para podermos assim te engrandecer. Que a tua graça esteja sobre nós, Senhor, neste culto. Que a tua graça esteja nos transformando ainda mais, nos fazendo
cada vez mais semelhante a Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos guarda. Abençoa a pregação da palavra. Ajuda o teu servo a fazer a tua vontade. Ajuda a esta pequena congregação a te louvar e te engrandecer na pregação da palavra, nos louvores, em tudo que nós fazemos aqui, Senhor. Nos ajuda, Deus. Concede a tua graça. Que o Senhor possa estar perdoando também nossos pecados em Cristo. Perdoando todas as nossas falhas. E nos dando ânimo para continuar fazendo a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Capítulo 19. Vamos ler todo o capítulo, começando o verso 1, dizendo assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à estrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco.
E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. E o texto é o capítulo 2 do segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Os versos de 1 a 18 é o texto da pregação. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 1 a 18. Diz assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Porque, vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Até aqui. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, não há no mundo pessoas como nós que gostam de falar. Nem todos gostam de chegar e falar em público, de fazer discursos. Eles até dizem que falar em público é a fobia número 1 da população em geral. Mas não há dúvida de que um discurso pode ter grande poder. Pense nos famosos discursos proferidos por pessoas como Winston Churchill e Martin Luther King. Há frases memoráveis, temas emocionantes, eloquência crescente e demonstram tão claramente o poder da palavra falada. Tudo o que uma pessoa poderia ter feito é se levantar e falar em público. Mas as palavras podem também inspirar milhões e levá-las à ação. Como cristãos, nós sabemos que a palavra falada pode ser usada para um grande bem. Veja como o Senhor usa as palavras. Nosso Deus é um Deus que fala, pois Ele abre a boca e nos diz o que nós precisamos saber. Ele diz sobre a nossa vida, sobre o caminho da redenção. Sua fala é poderosa e uma das principais maneiras pelas quais Ele falou da redenção. Sua fala é poderosa e uma das principais maneiras pelas quais Ele falou conosco é através dos profetas. Assim diz o Senhor, diz um profeta. E é melhor que todos ouçam. São palavras para inspirar, palavras para ensinar, palavras para alertar e chamar a ação. No Antigo Testamento encontramos muitos profetas. Havia Samuel e Natã, Isaías e Jeremias, Amós e Obadias, homens que proferiram as palavras do Senhor para o povo. E em nosso texto há mais 2 profetas, Elias e Eliseu, vivendo em um tempo de grande iniquidade. Eliseu mostrou que Deus ainda tinha algo a dizer ao seu povo, até palavras de vida e esperança. E por isso, nessa noite, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: o Senhor chama Eliseu para servir como profeta após Elias. O Senhor chama Eliseu para servir como profeta após Elias. Em primeiro lugar, nós vamos ver o velho profeta. Em segundo lugar, o novo profeta. E em terceiro lugar, o mesmo Deus. Em primeiro lugar, o velho profeta. As histórias de
Eliseu são contadas no tempo dos reis de Israel. A era dos reis foi uma época de várias fortunas para o povo de Deus. Uma época de bênção, mas também de maldição para o povo. O primeiro livro desta dupla, o primeiro livro dos reis, abre com os dias de glória do rei Salomão. Naquele momento da história, o povo de Deus está totalmente unificado. O seu território é o maior que já existiu. E ele adora o Senhor de bom grado no seu templo em Jerusalém. No entanto, muito cedo as coisas começam a enfraquecer e a diminuir. O coração de Salomão é cativado por suas esposas estrangeiras e seus deuses. Então Roboão, rei após Salomão, tem que enfrentar uma rebelião que termina com as 10 tribos do norte seguindo seu próprio caminho, sob seu próprio rei. E o reino do norte rapidamente desce à idolatria. O rei Jeroboão está preocupado com o povo que atravessa a fronteira para visitar Jerusalém. E então coloca ídolos ao Senhor em Dan e Betel. Esse foi um pecado grave, mas parecia correto para todos os reis que seguiram esse pecado. O triste refrão é visto pelas décadas. O rei fulano andou nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele fez Israel cometer. Esse é um resumo do que eu já falei em outro sermão, pois esse era o padrão pelo qual um rei é medido. Eles eram obedientes. Não importa quanto tempo esse governante governasse, ou que grandes cidades ele construísse, ou que batalhas vencesse, a obediência era o padrão central sempre. De fato, essa sempre é a medida das escrituras da boa vida. Vivemos pela fé em Deus e fizemos sua vontade. Devido a esse foco, o livro de 1 Reis presta muita atenção a alguém que era particularmente perverso, o rei Acabe. Esse era um homem que tolerava a injustiça e zombava da palavra de Deus. Ele até tentou superar a idolatria de Jeroboão. Pois se você vai adorar um ídolo, você pode adorar uma pilha inteira de ídolos. Então Acabe foi para Sidom, um país próximo, de onde ele importou não apenas a esposa cruel Jezabel, mas outros deuses. Pense em Baal. Juntos, rei e país se afastaram do único e verdadeiro Deus. Após esse mal, você pode dizer que o segundo livro dos reis começa com uma nota positiva. Finalmente Acabe morreu. Infelizmente, porém, seu filho Acasias é apenas um pedaço do antigo quarteirão. Ele continua a liderar a Israel por caminhos ruins. Estes são dias sombrios, durante os quais Elias foi profeta. Seu sermão inaugural foi proclamar uma seca de 3 anos e meio sobre a terra. A maldição da aliança sobre a idolatria. Não é uma boa maneira de se começar um ministério de pregação. E claro, sua palavra se tornou realidade. Mas Elias também realizou milagres, como a panela interminável de farinha e o jarro de óleo, ou a ressurreição do filho da viúva. Se você pensar bem, esses milagres foram como lampejos de luz naquele meio de escuridão. Mesmo Deus infligindo assim sua maldição, ele não se foi. Ele ainda está ali presente. Ele é poderoso, ainda gracioso, ainda move corações. Então veio o grande desafio do Monte Carmelo. O confronto entre os 450 profetas de Baal e o único profeta de Deus. Se fosse uma questão de volume,
não haveria contestação. Aqueles que são hostis a Deus costumam fazer mais barulho do que os justos. Eles gritam e recebem as manchetes. Mas no final, a verdade prevalece. De maneira dramática, consumindo fogo do céu, Deus refrescando as chuvas em sua terra cansada, Deus mostra que somente Ele é Deus. As pessoas reunidas no Monte Carmelo estão clamando: o Senhor, Ele é Deus. Você acha que este evento teria virado a maré e iniciado uma grande reforma em Israel? Mas Elias ainda é um fugitivo, fugindo do maligno Acabe e de sua esposa desagradável. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o vê totalmente desencorajado e pronto para morrer. O que mais ele poderia ter feito ou dito? Como profeta, parece que Deus lhe deu uma missão impossível. Mas Deus então aparece e fala com ele. Não no vento, não no fogo e nem no terremoto, mas em voz baixa. Pois Elias precisa saber que o silêncio de Deus não significa que Deus estava inativo. Deus ainda está trabalhando. Isso fica claro quando ele diz a Elias: Eliseu. O que ele diz a Elias? Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Elias está chegando ao fim do seu ministério. Para a boa notícia é que Deus não terminou de falar com o povo da aliança. Se Deus para de falar, eles morrem. Pois não podemos conhecer a verdade, ou a nós mesmos, ou o próprio Deus, a menos que Deus fale conosco. Mas na graça, Deus, ele se revela ao povo. Depois de Elias, haverá alguém para concluir o seu trabalho. Este é realmente o único lugar onde Deus diz a um profeta para designar outro profeta para o próximo na fila. Ou melhor, como próximo na fila. É incomum, porque os profetas não ocupavam posições de liderança oficial. Não da mesma maneira que um rei ou um sacerdote na sua linhagem. Mas estes são tempos desesperadores. Deus garantirá que Eliseu esteja pronto para continuar chamando o povo de Deus ao arrependimento, à fidelidade. O velho profeta está prestes a se aposentar, mas Elias não se aposentará da maneira usual. No segundo livro dos Reis, lemos que estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Este é um evento extraordinário, pois todo mundo morre. É um dos resultados do pecado em Adão, que o corpo desista de seu espírito e que haja separação até que Cristo volte. Porém, no Antigo Testamento existem dois homens que não experimentaram a morte. Um é Enoque, lá em Gênesis capítulo 4, e o outro agora é Elias. Deus o recompensará por uma vida dada a um ministério fiel. Embora seja extraordinário, em nosso texto todos parecem saber que isso vai acontecer. Elias sabe disso, Eliseu sabe, assim como os filhos dos profetas. Eles dizem: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E enquanto todos esperam a partida de Elias, há uma tensão que está no ar ali. Podemos ouvi-lo quando Eliseu responde à pergunta dos profetas: sim, eu sei, mas não falem disso. E no verso 5 é feita a mesma pergunta e Eliseu responde da mesma maneira. Por que haveria tensão? Irmãos, por anos Elias tem sido um guerreiro galante de Deus. Ele tem sido o grande comandante espiritual de Deus em Israel.
E muitas vezes nós não prestamos atenção nisso. E ele está agora saindo quando as coisas ainda estão incertas ali. Israel é quase uma nação pagã. E seus líderes mais altos estão determinados a rejeitar a palavra do Senhor e o próprio Senhor. Perdeu o grande Elias. Agora é terrível. Como o remanescente justo pode continuar sem ele? Há uma ansiedade séria sobre o que vem a seguir. Provavelmente, para todos nós, há momentos como este em que detestamos pensar em seguir em frente, o que vem em frente, especialmente de uma grande mudança na vida. Tememos a incerteza do que está para vir no futuro. Perder o emprego, encontrar outro. O último filho sai de casa. O marido ou esposa falece. Anos finais da escola, movendo-se para um novo local. A perda da estabilidade é assustadora e traz tensão à nossa vida. Mas Deus é fiel. Essa é sempre a tendência corrente nas histórias das Escrituras e nas histórias de nossa vida. E aqui está também. O grande Elias está seguindo em frente. Mas Deus já está preparando bênçãos futuras e o faz separando Eliseu. Veja como Elias leva o seu sucessor em algo como uma turnê de despedida. Primeiro eles vão para Gilgal, o oeste do Jordão, perto de Jericó. Depois segue para os discípulos dos profetas em Betel. E depois para Jericó, onde eles se encontram com um novo grupo de profetas. Deveríamos dizer algo sobre esses discípulos dos profetas. No primeiro e segundo livro dos Reis, lemos sobre essas pequenas comunidades que estão surgindo em vários lugares ali. Provavelmente não foram designados para serem profetas, mas por causa da infidelidade que varreu a nação, estes homens se uniram para preservar a verdade de Deus. E como um filho aprende com o pai, estes homens queriam aprender com os profetas. Eles sabiam que a voz de Deus ainda era ouvida por alguns dos servos do Senhor. E quão vital isto era para a vida de Israel e a vida deles. Essa turnê de despedida foi uma maneira de Elias mostrar a todos que se importavam que Eliseu fosse seu substituto. É ele quem em breve estará trabalhando por Deus. E ao longo do caminho, o profeta Eliseu terá certeza de que o poder de Deus está com ele. Deus disse a Elias que ele será levado do outro lado do Jordão. Ele e Eliseu vêm ao rio, e Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas. Seu manto ou a sua roupa externa era algo como o símbolo do seu ofício. Esta era uma marca registrada, como todos os conheciam. O profeta de Deus em seu manto de peles de animais. Ele tira a capa, bate na água com ela, e se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Este evento ecoa alguns eventos históricos anteriores de Israel. Pense quando Moisés tomou o cajado, e ele, que era o seu próprio símbolo de autoridade, e ele separou o Mar Vermelho. 40 anos depois, aconteceu novamente quando, no tempo de Josué, o povo milagrosamente atravessou o mesmo rio para entrar na terra prometida. Aqui também Deus faz uma exibição poderosa. Ele controla as forças da natureza para o bem de seus servos. Com esse Deus, nada é impossível.
com Elias e Eliseu do outro lado do Jordão, é hora de Elias partir. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Uma carruagem com cavalos era o meio de transporte mais rápido da época e a mais poderosa arma de guerra. Mas este não era a carona, o veículo mas este não era um veículo terrestre. É do próprio exército do Deus. Quando eles a vê, Eliseu grita: meu pai, tu és como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Era uma escolta adequada para ele, porque Elias era mais valioso do que qualquer exército. Ele havia feito mais para preservar a nação de Israel do que quaisquer reis e generais, pois a palavra de Deus é muito mais eficaz na batalha contra o mal do que soldados e espadas, cavalos e carros. A palavra de Deus, do Deus verdadeiro, tem poder. Continuamos a imaginar Elias cavalgando para o céu enquanto estava nessa carruagem, puxado por cavalos flamejantes. Uma viagem impressionante para as nuvens. Mas devemos ler o texto com atenção. Na verdade, diz que os carros e os cavalos separaram os dois, e que Elias é levado ao céu num redemoinho. A carruagem e os cavalos eram a sua escolta, mas o redemoinho era a sua carona até o céu. Elias é escolhido, mas esta não é a última vez que nós vamos ver ele. Nós o vemos novamente no Monte da Transfiguração. Lá ele aparece com Moisés, de pé ao lado do Senhor Jesus. Elias está lá, representando todos os profetas do Antigo Testamento. E por que ele deveria estar lá com Jesus? Durante séculos, todos os profetas apontaram para Cristo. Assim como Moisés apontou para Cristo, através dos sacrifícios e cerimônias. E agora, finalmente, aqui está ele. Elias e Moisés estão na montanha com ele. E até nos dizem sobre o que eles falaram. Falaram sobre a morte de Jesus que está se aproximando. E essa é sempre a mensagem das Escrituras. Seja a lei, os profetas ou os apóstolos. É sobre Cristo. A Bíblia é sobre Deus, como Ele é revelado em Jesus Cristo. Ele é o personagem principal de toda a Bíblia. Lembre-se do que Jesus Cristo disse em João 5. Examina as Escrituras, pois elas testificam de mim. Isso significa que quando lemos as Escrituras, estudamos a Bíblia ou ouvimos sermões, não devemos pensar apenas em perguntas como: o que isso tem a ver comigo? Ou como posso aplicar isso à minha vida? Essas não são perguntas ruins. Na verdade, precisamos fazer essas perguntas. Mas há algo mais. Devemos estar ansiosos para ver o que a Bíblia diz sobre o nosso Deus e Salvador, para ouvir como tudo fala dele. O que essa história diz sobre a grandeza de Deus, seu amor e sua fidelidade. Como esse texto aumenta meu prazer em Cristo e em sua obra salvadora. Elias dedicara seus anos a falar por Deus e sobre Deus. O velho profeta se foi e é hora do novo profeta começar. Esse é o nosso segundo ponto. O novo profeta. Vamos voltar no tempo. Anos antes do nosso texto, quando Deus ordena que Elias nomeie seu sucessor Eliseu, não sabemos muito sobre ele, exceto que ele é de uma família rica. Observe como quando Elias o encontra.
Eliseu está lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Isso significa que havia 24 bois trabalhando no campo. Essa era uma agricultura próspera e de larga escala. Elias chega até ele e lançou o manto sobre ele. Novamente, essa capa, meus irmãos, era essa capa distinta que ele sempre usava aqui. E para Elias, jogá-la sobre ele era mostrar que uma nova posição e autoridade divina está sendo dada a ele. Ele será o profeta de Deus, o novo profeta. E Eliseu está disposto. Ele pega 2 bois e os mata. E com um jugo ele começa um fogo para cozinhar a carne. Há muitos significados nisso. Pois, por isso, Eliseu está fazendo uma pausa limpa na sua vida passada. Não há mais agricultura, não há mais vacas e arados, mas ele será um profeta de agora por diante. É semelhante ao que os discípulos de Jesus fazem. Pensem quando ele chamou Pedro, Tiago e João, enquanto eles estavam pescando, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É isso que Lucas diz. Juntamente com o que Eliseu fez, esse é um exemplo poderoso. Cristo nos chama à devoção total, ao compromisso total. E isso deve fazer pensar. Existem coisas que devemos deixar para trás, se quisermos ser verdadeiros seguidores de Cristo. As Escrituras nos dizem: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Hebreus 12, verso 1. Deixe de lado tudo que atrapalha você, tudo que o distrai. Faça uma pausa limpa de tudo que impede de prestar um serviço de todo o coração a Deus. Eliseu está disposto a fazer o trabalho que Deus lhe dá. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Observe que ele não começa como o igual de Elias, mas como um servo, um aprendiz. Eles passam um período de tempo juntos, mas quando Elias deve ser escolhido, ele quer ir sozinho. Lemos no 2º livro dos Reis, capítulo 2, verso 2. Disse Elias a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Ele prefere passar por essa experiência por conta própria, talvez por humildade, pensando na glória que lhe seria dada. Mas Eliseu, ele insiste em ficar com o seu mestre, provavelmente com um profundo senso de lealdade e uma relutância em vê-lo partir. Eles atravessam o Rio Jordão juntos. Finalmente estão no portão de embarque. E Elias dá oportunidade para um último pedido ali. E Eliseu responde: peço-te que me toque por herança a porção dobrada de teu espírito. Quando ele pede porção dobrada, Eliseu está percebendo que sua tarefa será tremenda e muito grande aquilo que espera por ele. Para ser um profeta do Senhor e falar com ousadia a reis e multidões hostis, mesmo para permanecer fiel em um tempo perverso, você precisa de muita ajuda de Deus. E ele tem razão em pedir uma porção dobrada, pois a lei dizia que o filho mais velho deveria receber por herança uma porção dobrada da família. Eliseu continuará o trabalho de seu pai, de modo que ele precisa de uma grande parte de seus dons. Elias sabe que não cabe a ele conceder a porção dobrada do seu espírito, pois o espírito vai aonde quer, mas Deus realmente o equipará.
Eliseu de uma maneira poderosa. É isso que ele faz. Os próximos capítulos registram uma série de milagres surpreendentes que ele realiza. O profeta Eliseu é um lembrete de quando todos nós precisamos do Espírito de Deus. Deus fez de você um profeta, um sacerdote e um rei. Deus lhe deu um ofício e chamado. E como podemos sempre confiar em Deus, ou sermos fiéis à sua palavra, ou ter coragem de enfrentar o mal, ou mostrar amor ao próximo, senão através da poderosa obra do Espírito Santo? Todos os dias precisamos de uma porção generosa do Espírito de Deus. E portanto devemos perguntar todos os dias: por favor, deixe uma porção rica do teu Espírito estar sobre mim. Depois, quando os filhos dos profetas veem Eliseu por conta própria, eles querem enviar uma equipe para buscar Elias. Eles sabiam que Deus o levaria, mas se perguntaram se é permanente. Durante o ministério de Elias, houve outros momentos em que ele desapareceu repentinamente, movido pelo poder de Deus, apenas para aparecer em outro lugar. Elias se foi, mas ele foi realmente? Eles também podem estar preocupados com a morte dele e temem a desonra de deixar seu cadáver desenterrado. Eliseu não pode convencê-lo a não se incomodarem. Então eles enviam 50 homens para procurar sem sucesso. De certa forma, parece uma parte sem importância da história. Mas foi bom ter uma confirmação final. Elias se foi e Eliseu é um novo profeta em seu lugar. Novo profeta, mas o mesmo Deus. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Os nomes. Irmãos, os nomes frequentemente são importantes nas Escrituras. Não são nomes dados de qualquer maneira. O nome do antigo profeta é Elias, que significa meu Deus é o Senhor. Um nome adequado para um homem que defendeu a honra de Deus em tempo de grande idolatria. Quanto ao novo profeta Eliseu, seu nome significa Deus é salvação. Essa também é uma descrição tão boa da mensagem que Eliseu trará do seu ministério. Deus salva a seu povo. Veremos que Deus os salva da água ruim de Jericó. Ele os salva de seus inimigos sírios. Ele salva da morte e salva do pecado. O Deus de Elias e Eliseu é o mesmo Deus que faz maravilhas, cumpre promessas e salva pecadores. Isso é mostrado de maneira poderosa depois que Elias ascende ao céu, pois Eliseu assume o seu manto, o símbolo de seu cargo, a confirmação de que ele é servo de Deus. Então, ao bater nas águas do Jordão, ele pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? Essa não é uma pergunta duvidosa ou questionadora, porém é mais como uma oração. Deus, mostre seu poder, mostre o que você fará através de mim. E imediatamente fica claro que o mesmo Deus, ele deu poder para mover muitas coisas e fazer as mesmas coisas que Elias. A força de Deus não está ligada a uma pessoa ou período específico, nem está ligada a uma pessoa em particular, como eu disse. Naturalmente, é uma tendência humana assumir que o futuro nunca será tão bom quanto o passado. Nós ouvimos a pergunta queixosa em Eclesiastes: por que foram os dias passados melhores do que estes? Eclesiastes 7:10. No mesmo espírito,
no mesmo Espírito, podemos glorificar períodos da história da igreja ou de nossa própria vida. As coisas estavam melhores então. As coisas eram mais simples, especialmente quando a igreja enfrenta ameaças e ataques, ou quando nossa vida está em dificuldades. Desejamos momentos mais felizes e seguros. Mas o poder de Deus não está limitado a época, lugares ou pessoas. Deus sempre olha com graça para o seu povo. Deus sempre mostra o seu amor para com o seu povo que está sofrendo. Pense na história que nós acabamos de ler e ouvir a pregação. Enquanto um profeta está saindo de cena, Deus está dando outro. Enquanto um está chegando no céu, o outro está começando seu trabalho aqui na terra. Em outras palavras, em momentos difíceis, Deus está presente ajudando o seu povo. Em momentos difíceis, Deus está dando ao seu povo a palavra da vida. Deus está dando homens para falar, para que possa ensinar, para que possa mostrar o seu poder. Irmãos, sem a palavra, nós não sabemos nada sobre Deus. Sem a palavra, nós não sabemos nada do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sem a palavra de Deus, como conheceremos o nosso Salvador Jesus Cristo? E é por isso que Deus, Ele manda homens. Não apenas na época em que nós lemos aqui de Elias e Eliseu, mas durante toda a história, homens fracos em suas fraquezas, que Ele o ajuda para pregar sua palavra e falar sobre Ele. Para dizer assim, diz o Senhor. Essa é a mensagem de Deus. E porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus neste tempo, é porque Deus tem dado homens para pregar para nós. Deus tem capacitado homens para nos mostrar quem é Cristo para nós. Tem mostrado que a sua palavra permanece para sempre, que a sua palavra é verdadeira, que nós podemos confiar em suas promessas, que nós podemos rogar a Cristo pelo seu Espírito, que nós podemos ser cheios do seu Espírito para andar conforme a sua vontade. Quando Deus não fala, quando nós não temos a sua palavra, então significa que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos rogar a Deus para que Ele nos dê a sua palavra. Quando não há palavra, o povo sofre. Quando não há a palavra do Senhor, o povo padece porque não tem conhecimento de Deus. Mas Deus providenciou um profeta para a época em que viveu Elias. Alguém depois dele, para continuar falando ao povo, chamando ao povo à fidelidade para servir a Ele. E é por isso que nós hoje ouvimos as histórias de Elias e Eliseu, porque Deus tem falado a cada um de nós e nos mostrado o seu poder e mostrado toda a sua glória em Cristo Jesus. Amém. Irmão, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, te damos graças pela tua bondade. Te damos graças porque podemos ouvir a tua voz na pregação da palavra, onde nós ainda podemos ouvir que o Senhor está nos mostrando e nos dando a conhecer a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por ser um Deus que se importa conosco, um Deus que se alegra em se revelar a pecadores como nós. Por isso, ó Deus, concede a Tua graça, que possamos, Senhor, alegremente viver somente para Ti, que a Tua palavra possa frutificar em nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Concede a Tua graça. Nos guarda para que vivamos vidas simples e alegres em Ti. Ó Deus, esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar, vamos ficar de pé e cantar o Salmo de número 1. Esse salmo que fala da lei do Senhor, a sua palavra também, que aquele que é bem-aventurado, que se afasta do mal, mas que anda conforme a lei do Senhor.
Salmo de número 1, página 15. Então, o que temos? Feliz aquele que não quer andar com ímpios, e com ele se sentar do seu escárnio, sem rancor se afasta, rejeita a companhia tão nefasta. Na lei de Deus constante se compraz, e dia e noite nela encontra paz. Tal como a busto à beira d'água está, quem tem por próprio o fruto bom dará, de verdes folhas sempre revestido, tudo que faz-lhe é bem sucedido, pois nosso Deus não sei que confia, traz sua graça, sua bênção dá. Quantas perversos como arestas são, e no juízo não subsistirão. O vento os leva qual ligeira palha, pois só se juntam aos da sua igualha. Desfaz o seu caminho triste e vão, enquanto os justos protegidos são. Irmãos, ainda de pé, vamos confessar nossa fé com um resumo da fé cristã, as palavras do credo apostólico. Então, este credo que é um resumo da fé cristã de todos os séculos, e não de uma igreja em particular, mas da Igreja de Cristo verdadeiramente. Nasceu da Virgem Maria. Pode o crente fiel abater, crê e observa, tanto quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor,
e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gosto em cumprir. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmão, fiquemos de pé. Vamos orar mais uma vez ao Senhor e receber a sua bênção. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Deus, porque és gracioso e nos dá a tua palavra. Tu és um Deus que salva pecadores como nós, que mostra a tua luz quando nós estávamos em trevas. Por isso, ó Deus, te rogamos a tua bênção, para que nesta semana possamos estar longe de todo mal. O Senhor possa estar nos livrando de todo pecado. O Senhor possa estar nos livrando e assim, Senhor, nos guardando, para que possamos viver conforme a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a te servir. Nos livra de todo mal. Nos guarda nessa pequena comunhão que ainda teremos e quando nós iremos voltar para nossas casas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 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 Assim nós terminamos. E aqueles que estão nos assistindo, tenham uma boa semana e fiquem na paz.